Quero mais. Eu quero mais. E aí, São Paulo, o Lucas foi o melhor jogador em campo. A volta do Alisson deu. Ele tá jogando muito, o Lucas, hein? O Lucas jogou muito ontem. Foi o melhor jogador em campo. Ele e o Alan Foi Franco. aplaudido pela torcida ontem. E o Alan Franco também jogou demais. Hã? Do Juan entrou aos 45, O Juan entrou, mas o Lucas ontem foi o melhor jogador em campo junto com o Alan Franco. O que falar do São Paulo, meu querido Maravilha? Mais uma vez o Luciano mostrando que é muito bom de bola, irmão. Ontem foi muito bem, abriu 2-0, aí o Jandrei fez aquela lambança, né? Aí eles perderam 2-1, rapaz. Aí os caras vieram pra cima, mas São Paulo, ele mereceu ganhar e ganhou bem. O que você fez no olho, Maravilha? Você tá com o terçol? Não sei, doutor. Não, eu só tentei te ajudar. Não sei, não sou doutor, não. Ele ficou constrangido. Não sei, o seu olho tá inchado. Confesso que eu não... Tá com o olho machucado, né, menino? Não sei, tomou alguma bolada no queixo? Que isso, mano? Não, seu olho não tá inchado. Eu quero mais. Tá inchado. A câmera... Mostra o meu olho, por favor, que agora eu tô preocupado. Como você chama, irmão? Vou procurar um oftalmologista. Ô, Lucas, dá um close no olho dele inchado. Dá um close, por favor. Mostra o olho do Maravilha. Mostra o olho, vai. Vem. Aqui? Aqui, ó. Não tá inchado? Tá inchado? Você foi a algum bar ontem, mano? É uma noite mal dormida, né? Você foi a algum bar ontem? Não, se você fosse no bar, seriam os dois. Como assim, se você fosse no bar? Que vai beber, ele não... Só enche o olho. Ô, meu menino, chegou tarde, menino? Não, é um velho ditado. Não sou eu que chego tarde. É o sol que nasce. Tá certo. Ô, Muricy, o que acontece com o São Paulo, Muricy, monstro sagrado? Ô, primeiramente aí, queria agradecer o Dorival, que levou o Rafael pra ficar aquecendo o goleiro lá na seleção, meu filho. Aí tem que aguentar esses caras aí, Esses caras com barba aí. Que Jandrei é o quê pra você, Souza? Corujinha de ouro. Sei lá o que é isso, Os caras só acertam no trinco. Cara nem churrasco faz com nós, Fica enchendo o saco, Quase entrega o jogo, Agradecer o Dorival aí. Parabéns, viu, Dorival? Pra levar o cara pra aquecer Antes de chamar os gols narrados, o pau no gato e disputa que a final. era fundamental pro São Paulo. Sim. O Zubeldia foi questionado sobre o Jandrei, a falha que ele cometeu. Poderia o São Paulo ter se complicado no finalzinho, mas não aconteceu. E eu acho que é importante até para pensar numa sequência da temporada. Já tem esse jogo duro contra o Bahia, que hoje ocupa as primeiras posições na tabela. É um reencontro com o Rogério Ceni. E até para o torcedor ficar mais confiante outra vez nessa equipe, já que o início do Zubeldia foi avassalador. E esses últimos 4 jogos deixaram a desejar. Deixaram a desejar. O Luiz Gustavo, depois do jogo contra o Vasco, deu uma declaração falando sobre humildade. Então, aparentemente, acho que internamente os jogadores estavam se achando muito, até por causa daquela sequência de jogos sem perder. Aí vem essa situação, essa oscilação de 4 jogos sem jogar bem, sem vencer. Algumas cobranças, o torcedor já ficando mais tensos, né, em relação ao comportamento do Zubeldia com as escalações. Jogar no Morumbi, você tem que entrar da forma que entrou ontem, com um time ofensivo, porque você já mostra pro adversário que você está querendo a vitória. Eu acho que ele poupou, por exemplo, o Lucas no jogo anterior do Vasco, para jogar o Lucas de titular contra o Vasco, que eu achei errado, eu critiquei aqui no jogo aberto, que eu acho que dentro do Morumbi você tem que ir com força total. Estamos pensando na Libertadores. Pô, lá, a Libertadores, lá na frente você precisa somar pontos, se manter na parte de cima do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato difícil, óbvio, né? Que quando o Tencate, por exemplo, ele fala na coletiva que desestabilizou depois do gol, o gol aconteceu com 1 minuto de jogo, né, Loirão? Então, assim, tinha um tempo todo pro Criciúma retomar a confiança dentro da partida. Eu entendo que você tem que mudar um pouco da postura, mas o São Paulo fez um grande jogo. Tirando esse asteriscozinho aí da falha do Jandrei na saída de bola, o São Paulo fez um jogo muito bom, na minha opinião. Bom. Foi uma falha. Eu falei já algumas vezes aqui, pra mim o Jandrei... Foi falha ou uma penosa? Foi falha, você sabe por que ele falhou, né? Você sabe por que ele falhou, né? Por quê? Ele tava com a tua chuteira, irmão. Ah, é? 45? Não, mas pra mim eu já falei algumas vezes. O Jandrei é um bom goleiro reserva pro São Paulo ter no elenco. Pra mim é um cara bom assim pra substituir o Rafael. Errou ontem, faz parte. Eu não acho legal a galera crucificando o Jandrei. Esse cara Não, pra mim foi um erro. É um cara que no grupo, aliás, até falando com algumas pessoas ontem, é um dos caras mais trabalhadores, assim, mais de grupo que tem no São Paulo. Enfim, do jogo, no modo geral, pra mim assusta um pouco porque o São Paulo começa com muita intensidade. Mais uma vez, assim, começa com um gol logo de cara, como foi contra o Corinthians, como foi contra o Vasco também, e depois cai um pouco o rendimento. Aí o Luciano faz aquele gol de falta, que é importante, jogar ensaiada, muito bonita, enfim. Só que isso, pra mim, é algo que o São Paulo tem que rever. Mesmo vencendo o jogo ontem, cai muito o rendimento na segunda etapa. Né? O São Paulo parece que... Cara? Eu achei que ia administrar muito resultado, cara. Que ia administrar muito resultado e depois o São Paulo foi ficou um jogo perigoso. Não, pra mim foi um jogo bom, ganhou, isso que importa, claro. A régua tá muito lá em cima, assim, de São Paulo, por conta desses 12 jogos do Zubeldia de invencibilidade.
Só que para mim falta um pouco mais de atenção nessa situação do segundo tempo. Mas a vitória é o que importa para espantar essa crise que o senhor Ronaldo Giovanelli falava, que não tinha nada disso daí, não. Você que chamou ele de Rubeldia, deu um azar lascado. Daqui a pouquinho ele vai responder para você. O Rubeldia? O Subeldia. É, Subeldia. Agora, Everton Guimarães. Qual é o recorte ideal para o trabalho do Subeldia? Aquele que começou amassando 12 jogos sem derrotas, ou esse que troca bastante a escalação, mexe no time nem sempre como o torcedor espera e que teve esses tropeços aí nos últimos jogos, mas agora se recupera diante do Criciúma? O mesmo recorte, Renata, que eu faço do Milito aqui, que começou, teve uma sequência também de jogos sem derrotas e tal, e depois tropeçou. Numa mesma semana tomou 2 pancadas do Palmeiras e do Vitória, né? E depois se recuperou diante do Inter. É mesmo modus operandi também, Renata. É que a cultura deles para com a administração do grupo é diferente da nossa aqui. A gente vê aqui os treinadores que são mais coniventes com alguns jogadores, não estão bem, mas aí, como é querido, o cara mantém e tal. Eles não, eles trocam. O que a gente não pode começar a pensar é de que se, de repente, tropeça, já começa a questionar a qualidade do trabalho do Zubeldia. E não é um trabalho ruim, está longe de ser. É um treinador sanguíneo, é um treinador que eu acho que encaixou muito bem no clube. Então, para mim, é absolutamente normal. Então, você vê o Palmeiras tomar 3 do Fortaleza, que tomou 5 do Cuiabá, e aí você vai analisar e vai dizer que tem algum problema. Não, o adversário se acerta num jogo, você joga menos, você perde jogadores por contusão, por suspensão, está tudo dentro absolutamente dos padrões. Uma vitória como a de ontem diante do Criciúma, absolutamente normal. O Criciúma é um time tinhoso na competição. A gente constar aqui também. Mas acho importante também que o São Paulo tem que definir quais são os objetivos. São Paulo é um time que pode brigar pela Copa do Brasil, pode ter um rendimento melhor no Campeonato Brasileiro, tem Libertadores aí na frente. Dedê, como é que você vê as expectativas e as perspectivas do São Paulo? Eu vou lembrar uma situação que falamos aqui no Jogo Aberto, e todo mundo acho que foi de acordo, quando a gente falou que o São Paulo tinha um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Quando tiver todo mundo à disposição, o São Paulo tem um dos melhores elencos. Óbvio que essa oscilação que eu falo muito aqui, o São Paulo aparentemente passou esses 4 jogos, vindo de praticamente 12 jogos de invencibilidade. Ontem, não discordando, mas já discordando do Sgarbi, eu achei que o São Paulo fez um jogo controlado, fez o resultado e conseguiu controlar bem. O São Paulo praticamente não tomou nenhum susto, a não ser essa falha do Jandrei ali, ele foi infeliz ali no tiro de meta, acabou errando e saindo o gol, mas tirando isso, eu falei na primeira parte do programa que o São Paulo controlou bem. Agora, você tem que confirmar uma vitória como foi contra o Criciúma, contra o Bahia, que é um grande time, vive um grande momento e um treinador que conhece como ninguém o time do São Paulo, que é o Rogério Ceni. O time do Criciúma é bipolar, né? Tem hora que joga muito, tem hora que não joga e é o próximo adversário do Inter, só pra que eu não tenha muitas ideias aí. Criciúma, né? O Inter sem o Wesley e sem o Alário, suspenso. Mas tem uma sublinhada depois sobre o São Paulo que é importante ser dita. Aquela sublinhadinha lá de 7 Capelanes, minutos, você pode sublinhar um pouco mais na sequência. Antes o Ronaldão, pode ser?